Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Eu sou o professor Douglas e nessa aula nós falaremos um pouquinho sobre raízes e propriedades. Tá? Antes de mais nada, nós vamos dar uma revisadinha aí no conceito de radiciação, de raízes, e em seguida algumas propriedades aí bem tranquilas, uma aulinha bem fácil, tá? Nada de estresse, nada de dor de cabeça, ok? Bom, primeiramente vamos dar uma revisadinha no conceito de raízes. Raízes nada mais nada menos do que um valor na potenciação ele faz o papel de base, na base, vamos relembrar que base elevada a um determinado expoente, quer dizer que essa base vai se multiplicar, ela vai se automultiplicar vezes ela, tantas vezes quantas forem o seu expoente, e o resultado dessa multiplicação em sequência gera uma potência. Tá? Na radiciação, nós temos uma situação contrária. Eu tenho aí esse símbolo Vzinho aí, que parece um V, e esse número dentro, esse número M dentro, é chamado de radicando. Tá? Além disso, dentro do conceito de raiz, nós temos também outro número do lado esquerdo, chamado de índice, esse número N. Tá? Vou explicar direitinho cada um, né? E o resultado dessa raiz, dessa radiciação toda, nós temos um valor chamado raiz. Na radiciação, a raiz, a gente fala raiz M de índice N. O que quer dizer isso? Qual é o número que multiplica qual é o número R que multiplicado ele vezes ele mesmo, N vezes, como está o índice, chega assim nesse M, que é o radicando. Então a raiz vem buscar essa informação, como se fosse uma pergunta. Qual que é a raiz de M índice N? Ou seja, qual é o número que ele vezes ele chega nesse M? Então a raiz, na verdade, ele faz o papel de base de potência, como eu já havia dito. Comparando a radiciação com a potenciação, nós vemos que o R, como eu já havia dito, ele é a base da potência. Ele é a base da potência. O N, que é o índice, ele é o expoente. E isso nós estamos falando na potenciação. Tá? Então, R elevado a N quer dizer R vezes R vezes R vezes R, N vezes ele mesmo, cujo resultado, cujo produto vai ser o valor M, que até então era o nosso radicando lá da radiciação, que é a nossa potência na potenciação. Ok? Continuando aqui, uma informação muito importante. Quando o radicando for negativo e o nosso índice for par, não vai existir raízes, tá? Conjunto vazio, nulo, em branco, não tem número no qual eu multiplico ele vezes ele par vezes e gero um número negativo, tá? Pela regra de sinal da multiplicação ou da potência, todo número positivo ou negativo que eu multiplico n vezes ele par vezes, sempre vai dar positivo. Então, por essa razão, não vai existir raiz quando o radicando for um número negativo. Mas isso se o índice for par. Tá? Então, recapitulando, raiz de índice par, cujo radicando é negativo, não existe. Conjunto vazio. Tá? E no caso de radicando negativo, mas com índice ímpar, o que vai acontecer? O índice ímpar ele aceita tanto radicando positivo como radicando negativo. Tá? E a raiz obedece o sinal do radicando. Se o radicando é positivo, a raiz vai ser positiva, extrai normal. Se o radicando for negativo, a raiz vai ser negativa. Ele aceita. Mas por que, professor, o índice ímpar aceita e o índice par não? O índice par não aceita, justamente como eu disse. Todas as vezes pares que você multiplica um número pelo outro, tanto se os números forem positivos como se eles forem negativos, o produto sempre vai ser positivo. Já a quantidade ímpar de vezes que eu multiplico um número, uma raiz, se ela for positiva, o produto vai dar positivo. Se ela for negativa, o produto vai dar negativo. Então é mais flexível, é mais viável.
ok? Só uns exemplos aqui para ficar bem claro. Raiz quarta de menos 16. Bom, o nosso radicando é negativo, só que o nosso índice é par. Então, como eu já havia dito, não existe raiz de radicando negativo com índice par. Então, conjunto vazio. Raiz cúbica de 8. Bom, nós temos um radicando positivo e o índice ímpar. Como eu já havia dito, a raiz obedece o sinal do radicando. Se o nosso radicando aqui é positivo, nossa raiz vai ser também positiva. No caso aqui, qual é o número que ele, 3 vezes ele mesmo, dá 8? Então, no caso, bom, 1 não poderia ser, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes for, sempre vai dar 1. Ele é elemento neutro da multiplicação. E o 2? Bom, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2, o 2, 3 vezes ele mesmo. Não, lembrando, não é 2 vezes 3, tá? O 3 é a quantidade de vezes que o número está se automultiplicando. Não confundam. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, consequentemente, a raiz cúbica de 8 vai ser 2, tá? E na sequência, raiz cúbica de menos 27. Bom, como eu já havia dito, nosso radicando ele é negativo, menos 27, mas o nosso índice é 3, é ímpar. Então, dá para calcular, sim, uma raiz negativa, no caso do expoente ímpar. O que a gente faz? Bom, na multiplicação, um número vezes ele mesmo, para dar 27, nós vimos que o 2 dá 8. Então, o 3. Bom, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica, né, que seria o caso de raiz de índice 3, de menos 27, como eu já havia dito, a raiz obedece o sinal do radicando. Se o nosso radicando é negativo, a raiz também será negativa. No caso, vai ser menos 3. Só para entender, menos 3 vezes menos 3, na regrinha de multiplicação, menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. 9 positivo. Vezes menos 3, que é o nosso terceiro 3 aí, mais com menos na multiplicação dá negativo, que 27 negativo. Então, bateu aí a informação, ok? Se alguém tiver dúvida, deixe nos comentários, eu esclareço melhor. Outra informação importante, mas só para relembrar, tá? A raiz quadrada, tá? Vocês vão observar que existe a raiz quadrada, só que o índice dela é 2. Porém, não aparece no cantinho lá como aparece o 4, o 3, tá? Ela é simplesmente oculta. Então, todas as vezes que vocês verem um radical sem número no cantinho, grave, o índice é 2, tá? É uma raiz quadrada. Ele quer saber qual é o número que ele vezes ele dá o radicando. Tá? Também é o caso de índice par, que não aceita número negativo como raiz. Um exemplo aqui simples, né? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Continuando, agora nós vamos para uma propriedade, tá? Quando o nosso radicando ele aparece com um expoente, a nossa propriedade ela vai falar o seguinte: quando o radicando tem um expoente que é o mesmo que o índice. Professor, mas pode acontecer de aparecer um expoente diferente do índice? Sim, pode, porém vocês verão isso mais para frente, tá? Então, por enquanto, esquece, a gente vai ver somente quando o expoente for igual ao índice, tá? É uma propriedade aí bem simplesinha, então a gente vai entender direitinho o que acontece. São duas situações. Quais são elas? Bom, quando o expoente for par e o índice também. Tá? O expoente lá do radicando, né, que está em forma de potência, e o índice também for par. Lembrando, né, índice e expoente iguais, e ambos pares. Quando isso acontece, por exemplo, uma raiz quadrada de x ao quadrado, de um número qualquer x aí elevado ao quadrado. Lembrando, né, que o índice da raiz quadrada é 2, como eu já havia falado. O que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente cortar o expoente e o índice, né, desse radical, esse expoente, e nós vamos tirar de dentro do radical o radicando. Porém, se for um expoente par e um índice par, esse radicando vai para dentro de um módulo.
Tá? Lembrem que é módulo, né? Todo valor absoluto de um módulo é sempre um número inteiro positivo, ok? Então, esse valor x vira um número positivo. Então, para qualquer raiz, para qualquer radicando em que o expoente for par e o índice também for par, seja ele positivo ou negativo, ele vai para dentro de um módulo e, consequentemente, ele vai sair do módulo positivo, ok? Por exemplo, raiz quarta de menos 3 elevado à quarta. Então, recapitulando, a gente vai cortar o 4 expoente e o 4 índice. E esse menos 3 de radicando vai para dentro do módulo. E como nós vimos, todo módulo vira um número positivo. Então, o módulo de menos 3 é 3 mesmo. Tá? Seguindo a sequência, pessoal, no caso agora do expoente ímpar com índice ímpar. Lembrando, mais uma vez, expoente e índice iguais, tá? 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, por aí vai. Nesse caso é até mais fácil, tá? Por quê? Como a gente já viu nas raízes anteriores, o expoente ímpar, né? Ou em caso o índice ímpar, ele não tem essa limitação com positivo e negativo, então ele aceita o que vier. Nesse caso, a gente vai fazer o mesmo processo do expoente par com o índice par. Nós vamos cortar o expoente e o índice e nós vamos tirar do radical o radicando do jeito que ele está. Então, se ele estiver positivo, ele vem positivo. Se ele estiver negativo, ele vem negativo. Tá? Então, não tem segredo. Não é necessário colocar em módulo. Gravem isso. Se o índice for ímpar, não precisa colocar em módulo. Tira o radicando da raiz do radical sem módulo. Vai positivo ou vai negativo. Então, por exemplo, raiz quinta de 2 elevado à quinta. Bom, nosso 2 aqui é positivo, não tem problema. O expoente 5 cortamos e o índice 5 também cortamos. Tiramos apenas o 2 do radical. Fica apenas 2 mesmo. Ok? Lembrando que se fosse menos 2, né, o nosso radicando, ali fora ficaria menos 2 também. Ok? Seguindo aqui a sequência, pessoal, tem um macete, mas assim, é coisa simples, tá? Quando nosso radicando ele aparece em forma de subtração, tá? Uma fração com inteiro ou entre duas frações, né? O que nós podemos fazer? Quando o radicando estiver em forma de subtração, de inteiro com fração, eu não completei aqui, mas poderia também ser entre frações. Se nessa diferença o resultado for um número negativo, né, um número menos outro, e acabar gerando um número negativo, mas essa diferença for quando a expressão estiver sendo elevada a um expoente par de um índice de raiz par também, nós vamos cortar, nós podemos trocar a posição desses números, o A menos B para B menos A, tá? E deixar até em forma de subtração. Tá? Ou, né, se o aluno quiser também subtrair ali antes a fração pelo inteiro, né, o inteiro menos a fração, fazer todo aquele cálculo MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, fazer toda aquela continha entre frações e depois o resultado você colocar em módulo e deixar positivo, também está certo, tá? Não é um erro, isso é apenas um macete. Então, por exemplo, uma raiz quadrada de meio menos 1 elevado ao quadrado. Então, toda essa expressão aí, meio menos 1, está sendo elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer? O mesmo procedimento. Vou cortar o expoente do índice e vou colocar esse meio menos 1 dentro do módulo. Tá? Então, ficando lá, meio menos 1. Obviamente, meio é menor do que 1. Então, se eu for fazer essa subtração, eu vou gerar um número negativo. Então, vai dar menos meio, né? Para adiantar aí o raciocínio, menos meio. Como estamos em módulo, uma das formas certas, que é o nosso macete, é trocar a posição. Deixa o maior na frente, menos o maior, menos o menor em segundo. Ficando 1 menos meio, que vai dar meio também, tá? Aqui eu só completei o raciocínio. Ó. Se o aluno preferir, faça a conta normal antes de cortar o expoente e o índice. Ou seja, ele pode resolver primeiro entre parênteses aí, né, a subtração de meio menos 1, vai dar menos meio.
E depois ele corta o expoente e o índice e coloca no módulo. Lembrando que expoente par, índice par vai para dentro de módulo. Vira final positivo. Tá? No caso do expoente ímpar, índice ímpar, nada disso precisa fazer. Basta apenas tirar de dentro do radical a expressão, aí, a subtração, ou se o aluno quiser fazer a conta e tirar do radical normal, positivo ou negativo. Tá? Eu só coloquei esse exemplo porque é um pouco mais complexo por ser expoente par e índice par. Mas no caso de expoente ímpar também pode. Dando sequência aqui, pessoal, tem uns exercícios para a gente fazer, tá? Bem simples, tá? O exercício 1 é só simplificar mesmo, tá? Aquele processo. O 1 são só raízes quadradas, tá? Todas as raízes são índice 2. Então, aqui qual é a ideia? Cortar o expoente e o índice e tirar de dentro o radicando, colocando em módulo, tá? Então, todos esses valores viram positivos. No caso das frações aí com subtração de inteiro, você pode calcular primeiro entre parênteses, né, fazer a continha ali, 1 menos 2 terços, ou 2 terços menos 1, e o resultado final você coloca em módulo, ou faz como foi colocado no exemplo anterior, tá? O item I, uma dica para vocês aí, não precisa fazer MMC, tá? Como a gente tem que fazer subtração de frações, e para isso os denominadores têm que ser iguais, o que a gente pode fazer? Nessa segunda fração aí, 1/4, se você multiplicar em cima e embaixo por 2, você vai ter 2/8, ao invés de 1/4, tá certo? Então aí nós teremos um denominador 8, que vai bater com outro denominador 8, que é do 3/8. Então fica mais fácil. Recapitulando, no lugar de 1/4, coloca 2/8. E aí você subtrai, né? 3/8 menos 2/8. Lembrando, né, como subtrai fração. Mantém o denominador e subtrai apenas os numeradores. Aí você coloca em módulo, né? Se ele der positivo, só copia positivo mesmo. No exercício 2, mais fácil ainda. Raiz cúbica, né? Raiz de índice 3, de um radicando elevado à terceira. Então é aquele negócio. Cortou expoente, cortou índice, copia o radicando como resposta, positivo ou negativo. Professor, mas se for fração? A mesma coisa, copia a fração, tá? Positiva ou negativa. E o exercício 3 é um exercício de raízes de índice par com expoente par. A mesma coisa que o exercício 1. Todo radicando fica dentro de um módulo, seja ele número inteiro, número decimal ou fração. Tá? Vai para dentro de um módulo e você transforma em positivo. Lembrando, o item I, o item G, ele está 1/4 menos 1. Então, olha direito. Quem é menor, 1/4 ou 1 inteiro? Então, você vê aí se precisa inverter ou não. Ou faz a continha normal. Tá ok? Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem. Podem fazer na apostila ou no caderno, numa folha à parte. E pause o vídeo. Tá? Mais para frente eu dou um start aqui e mostro para vocês as respostas. Mas façam sem copiar, tá muito facinho, tá? Não tem muito estresse. E aí, pessoal, conseguiram? Então vamos lá. Exercício 1. Temos as respostas, não tem muito segredo, tá? Todos os valores viram positivos e as subtrações eu inverti, deixando maior na frente, tá? Não precisaria fazer a conta, tá? É mais para simplificar mesmo, tá? Então eu deixei nessa forma mesmo, não tem necessidade. Já o item I, por ser uma conta mais fácil, de ter dobrado ali a segunda fração e deixar no mesmo denominador, achei mais fácil de fazer a conta, tá? Mas também nada impede de você inverter ali, ver quem é menor, se é 3/8 ou 1/4 e deixar na ordem, tá? O exercício 2, mais fácil ainda, todos os valores obedecem o sinal do radicando, né? Se o radicando é positivo, ele sai positivo, se o radicando é negativo, ele sai negativo, tá? Só um adendo, pessoal, o item B eu deixei positivo, peço perdão, ele é negativo, então corrigem aí, por favor, tá?
Foi falha minha mesmo aqui no vídeo. Tanto é que vocês podem observar que o D está certo, tá? O item B eu não observei, ele é menos 42 e não 42 positivo, tá? Retifiquem aí para mim, por favor, tá? Quem observou aí. Tá? Desculpa mais uma vez. E o exercício 3 é muito parecido com o 1, né? Porque todas as radicais aí são de índice par, com expoente par também. Então é só cancelar o expoente e o índice e colocar os valores dentro de módulo e, por sinal, vira positivo. Então todos os valores vão virar positivo normalmente. Tá? E o item G aqui eu inverti, deixei o 1 na frente, menos 1/4, que o resultado dessa diferença vai dar um número positivo. Tá ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenham gostado da aula e tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário no link do canal do YouTube. Tá? Assim que possível, eu retorno para vocês, esclarecendo as dúvidas. Tá ok? Se cuidem. Um grande abraço do professor Douglas.